E agora, né, eu vou convidar a estrela do congresso, Dr. Wagner. Um tanto de pais e mães perguntavam, Dr. Wagner vai mesmo? Dr. Wagner vai mesmo? Eu falava, vai, ele vai. Falhas técnicas, Dr. Wagner é um geneticista especialista, né, nas nossas questões, mas eu vou pedir para ele se apresentar, porque deu uma falha técnica ali na nossa apresentação. Obrigada pela presença, viu, Dr. Wagner? Tantos elogios que eu fico inibido, né? Muita verdade, não. Longe de ser estrela, eu sou mais um de vocês, né, e aceitei esse convite com muita alegria de estar aqui. Eu queria contar brevemente um pouquinho da história. Eu sei que eu vou ter mais um espaço amanhã para falar isso, mas o meu pai, há 38 anos atrás, junto com outras famílias como vocês, teve uma primeira iniciativa de montar uma associação, a primeira mesmo, aqui no Brasil, de pacientes e familiares de pessoas com nanismo. Então, era gente pequena na época, era uma cópia da Little People, lá dos Estados Unidos, que é o que a gente conhecia. Essa associação funcionou por um tempo, depois, sabe como são as associações, né? Muitas divergências, e a coisa acabou ficando, hibernou por muito tempo, mas eu fico muito satisfeito de ver hoje aqui tanta gente, de tantos locais do Brasil. Alguns eu conheço, alguns eu tenho o prazer de acompanhar como médico, mas essa iniciativa do Somos Todos Gigantes, eu fico muito feliz, assim, satisfeito de que a luta de vocês está dando resultado, com apoios, obviamente, que são importantes, mas eu acho que isso, os meus pais também não tiveram a oportunidade de vir dessa vez, mas estão bastante satisfeitos, né, que finalmente deu certo. Então a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês. A Juliana tinha me pedido para falar sobre a parte genética do nanismo. Isso é claro que é bastante complexo, tem um monte de coisa que é mais difícil de entender, mas vamos tentar fazer de uma maneira mais simples. Tem alguns slides que a gente usa para aulas para o meio mais médico, mas a gente vai fazendo essa tradução. E o que eu quero fazer hoje é mostrar um pouquinho como funciona do ponto de vista médico, né, as displasias esqueléticas, como que a gente entende isso. Primeiro, esse nome, né, displasias esqueléticas, é um nome genérico que a gente dá para essas doenças genéticas que atrapalham o desenvolvimento e o crescimento do esqueleto, né. Não é só um nome genérico, e as displasias genéticas, as displasias esqueléticas, elas são... Para onde eu tenho que apoiar? Aqui. Na verdade, são muitas condições diferentes, né? Eu queria lembrar que o conhecimento da medicina sobre essas condições mudou muito nos últimos anos, né? Há 60 anos atrás, todo indivíduo que tivesse baixa estatura, tivesse alguma alteração de crescimento, ele era classificado só em duas formas diferentes, né? A acondroplasia, aqui em cima, eu acho que o pointer está muito fraquinho, mas é aquele menininho de cima ali. Então a acondroplasia era quando a pessoa tinha uma desproporção de membros mais importante do que o tronco, e embaixo era a síndrome de Morquio, doença de Morquio, que era o contrário. Então, o tronco era mais curto em detrimento em relação aos membros. Então tudo se resumia a isso. E obviamente com conhecimento, com mais médicos e pesquisadores se interessando pela área, estudando, começaram a perceber diferenças entre tantas formas de pessoas com nanismo e com alterações esqueléticas, e isso ao longo do tempo foi mudando, primeiro com uma classificação mais clínica, olhando as características do raio-x, e mais recentemente com os testes genéticos moleculares. Esses sim impulsionaram bastante o nosso conhecimento para distinguir entre situações diferentes, né? E por que isso é importante? Por que é importante saber qual é a forma de nanismo do filho de vocês? Porque isso muda completamente a questão de prognóstico, de entender melhor problemas possíveis para o futuro, direcionar alguns tipos de tratamento, quando for possível, tratamentos sintomáticos, tratamentos ortopédicos, direcionar, isso é muito importante. Fazer, obviamente, o aconselhamento genético, porque uma das questões importantes é, existe risco de acontecer de novo?
Dependendo do tipo de nanismo, de displasia esquelética, isso muda drasticamente, de um risco muito baixo até um risco muito alto. Então, são informações importantes. O primeiro passo é saber exatamente, com precisão, qual é o diagnóstico, né? E em relação ao tratamento, hoje em dia também, o tratamento farmacológico, de medicações, está melhorando. Tem aparecido alternativas de tratamento para melhorar os sintomas, para auxiliar no crescimento, diminuir os problemas ortopédicos que essas doenças têm, né? Estou brigando aqui com esse negócio. Não sei para onde que eu aponto aqui. Então, rapidamente, um pouquinho da incidência. O que é incidência, né? Quantas crianças, quantos bebês nascem com algum tipo de displasia esquelética na nossa população? Então, teve um estudo de uma colega nossa, que até está aqui assistindo, fez esse levantamento a partir de outros estudos que aconteceram em vários hospitais da América Latina, vários do Brasil, né? E levantaram os nascimentos, né? De todos os bebezinhos que nasceram, quantos tinham alguma alteração esquelética? E isso deu, ao todo, sem fazer distinção dos tipos diferentes, 3,2 em cada 10 mil bebês tinham alguma displasia esquelética, né? Vou usar esse nome que vocês já entenderam que é um nome genérico. Esse estudo foi ele teve um resultado parecido com um estudo semelhante que aconteceu nos Estados Unidos, que achou 3 a cada 10 mil, né? Isso daqui é só para vocês verem um artigo, como que daquelas duas doenças iniciais as coisas mudaram até os dias atuais. Hoje nós temos mais de 400 tipos diferentes. Essa aqui é a última classificação, que vários experts que trabalham com doenças esqueléticas se reúnem a cada 2 anos, juntam conhecimento, levantam as informações novas, os novos trabalhos científicos e catalogam todas essas condições, colocam as informações novas da parte genética, de tratamentos e montam esse artigo, né, que é a nosologia que a gente chama. Da última classificação, então, 436 doenças diferentes que tem origem genética e algum envolvimento com o crescimento e desenvolvimento dos ossos e do esqueleto. E dessas, nós temos já mais de 390 genes diferentes do nosso DNA. O nosso DNA ele tem mais ou menos, a gente nem sabe ao certo, mas tem mais ou menos 20 mil genes. Desses, 397 tem algum envolvimento com o desenvolvimento do esqueleto. Então, só para vocês verem como é difícil, não é tão simples, né? Chegar num diagnóstico. Eu não sei se eu estou passando, ou tem alguém passando para mim, mas alguém pode passar aí, né? Fizeram um sinal para mim lá de dentro. Vou esperar um pouquinho. Mas aí vocês podem me interromper, viu, pessoal? Vamos fazer uma coisa bem tranquila, informal. Se não entenderem essa história que eu estou falando, tem algumas coisas que são meio complicadas, então podem me parar e perguntar, tá tentando resolver. Tento de novo? Já passou. Bom, então, essas displasias esqueléticas, os tipos de nanismo, eles podem ter as suas primeiras manifestações já na vida intrauterina. E isso pode ser percebido já nessa época do pré-natal, né? Hoje a gente tem equipamentos de ultrassom muito modernos que permitem que a gente identifique alterações de crescimento do bebê logo na barriga da mãe. Então, logo bem no comecinho, entre 10 semanas, 12, 14, a gente já tem os ossos identificáveis, algumas displasias, algumas alterações já são possíveis a partir bem do comecinho da gestação, outras já aparecem um pouco mais tardiamente. Então, a acondroplasia, né, que é essa forma comum, que acho que todo mundo conhece, ela é um pouco mais tardia, um pouco mais para a metade da gestação, depois de 22, 23 semanas, que é possível observar que o fêmur está pequeno. Acho que muitos de vocês tiveram essa historinha, né? Foi assim que as displasias entraram na vida de vocês, não foi? Dos pais? Puxa, estava no pré-natal e o fêmur estava curto, e aí começou aquela coisa, mas acho que é um problema, acho que é nanismo, ou então acho que é acondroplasia, ou outras formas, né? E pelo ultrassom também é possível saber se existem características no bebê de maior gravidade, que a gente chama de letal. É possível também saber isso pelo ultrassom, né? Agora, diagnóstico de certeza é um pouco mais complicado, né? Existe como fazer um teste genético ainda com o bebê na barriga da mãe, se houver a suspeita, mas são testes ainda bastante restritos, são muito caros de fazer,
São testes, hoje em dia, ainda invasivos e é difícil que a gente tenha acesso a isso para descobrir qual é o tipo específico ainda na barriga da mãe. Vamos lá, pessoal, pode ir mudando aí de dentro. Obrigado. Então, é importante essas alterações ao ultrassom. E quando o médico tem uma primeira suspeita, precisa olhar também a família. É um caso isolado? Tem mais pessoas na família com nanismo, com baixa estatura? Então, essas informações são importantes. O médico precisa olhar os pais, né? E de repente, tem famílias que a gente conhece com vários casos de pessoas baixinhas, né? Que tem nanismo e às vezes não tem assim um nanismo tão importante e acaba passando despercebido na nossa população. São pessoas baixas e às vezes confunde, puxa, aquela família tem um monte de gente baixa, mas é assim mesmo, todo mundo, um pessoal abaixo de 1,50, algumas situações que não são muito comuns, né? E muitas vezes são condições genéticas que são benignas, ou seja, não tem muito problema médico, mas são baixinhos e isso acaba passando despercebido. Então, como eu disse, às vezes é difícil estabelecer essa precisão. Qual é o tipo de nanismo? Com certeza, durante a gestação é difícil. Pode passar, por favor. Outra coisa que tinha ali é a consanguinidade, né? As famílias consanguíneas, né, que são casamentos de primos, às vezes tem um risco um pouco maior para alguns tipos de nanismo, não para todos. E aí a gente, depois que o neném nasceu, né, a gente parte para o bom e velho bom raio-x. É um exame simples, acessível, existe em todos os lugares do Brasil e ele responde uma boa parte das perguntas. Então, a gente pede algumas incidências, alguns tipos de radiografias, mas a gente gosta de olhar, né, o geneticista gosta de olhar crânio, gosta de olhar a coluna de frente, de perfil, o geneticista gosta de olhar os membros inferiores, quando possível, quando a criança já anda. É importante aquele raio-x que é da cintura para baixo, de pé, em pé, e olhando a criança de frente ou de costas. São radiografias que trazem informações importantes, né? Outra coisa que o geneticista gosta muito de fazer é medir. Ele mede a criança, e a gente, sempre com as nossas réguas, né, e fitas, a gente gosta de ver as proporções, proporção dos membros, da envergadura, a estatura e os segmentos do corpo, né? A gente coloca a criança sentadinha, encostada na parede, vê o segmento superior pelo inferior. Então, são medidas que trazem informações relevantes para a gente entender direitinho. Fotos clínicas, às vezes a gente precisa se comunicar com colegas de outros estados, então a gente manda, conversa com um especialista, e é sempre importante tirar foto do paciente só com a roupa de baixo, porque a gente tem que olhar o corpo inteiro, precisa ver a desproporção. Às vezes uma foto cheia de roupa não ajuda a gente. E as radiografias que a gente troca também entre os colegas para poder estudar o caso um pouquinho melhor, né? Pode passar, por favor. Isso aqui é só um esquema de osso. Esses são os desenhinhos para vocês entenderem como que a gente pensa quando olha uma radiografia. Então a gente olha qual que é a porção do osso que está alterada, né? Se é a parte mais próxima das articulações, se é a parte do osso mesmo, da haste do osso, a gente olha as vértebras, a vértebra tem um tamanho normal ou está achatada, está alterada. Então são informações assim que eu quero passar para vocês que direcionam a gente. Pode passar, por favor. Quando a gente está olhando as radiografias de verdade aqui, e elas acabam direcionando, puxa, eu acho que é mais para esse grupo de nanismo, de displasias, ou então mais para outro. Então, ali em cima tem os membros inferiores com uma alteração importante. A gente nem precisa ser médico, né, para ver que a perninha está bem torta ali. Tem aquele genovaro, que a gente chama, e tem algumas alterações na placa de crescimento, ali onde tem a seta na figura A. Né? Ali na figura B já é uma outra alteração, já é o fêmur, na bacia. Tem um atraso, algumas displasias têm atraso da ossificação. O osso demora a ossificar em algumas partes. A parte C já é a haste do osso que está alterada. Ali na figura D, a mãozinha, né? A mão tem uma mão menor, os ossinhos da mão são hipoplásicos, pequenos. E ali a figura E, a coluna. Tem algumas alterações de conformação da vértebra que dão dicas para a gente. Pode passar. Aqui são outras alterações, né? Coisas mais sutis, que a gente que está treinado, radiologista e geneticista, que pensam em cima dessas condições e às vezes acaba ajudando. Mas o importante é o seguinte, as displasias têm elas são muito parecidas, elas são doenças às vezes distintas, mas têm características muito parecidas. E às vezes só pelo raio-x não é possível saber qual é o tipo exato. Aí que a gente parte para um teste
definitivo, um teste genético, né, que é feito no sangue, e vai procurar os genes que são associados com aquelas doenças e ver se encontra qual é a causa genética, ou seja, a mutação que está causando essas alterações no indivíduo. Pode passar. E agora eu vou falar um pouquinho de algumas que são um pouco mais frequentes no nosso meio, na nossa clínica de genética. Alguns talvez a gente tenha pacientes aqui com essas condições, pessoas acompanhando aqui o evento, e possivelmente vão se reconhecer em algumas fotos e algumas situações, né? Primeiro, a condroplasia, que é aquela forma mais comum, que é ligada a esse FGFR3, né? Então, isso daqui é o gene que causa a condroplasia. É um gene que, quando ele está alterado, ele impede o crescimento do osso. É como se o osso crescesse, mas ele cresce com o freio, freando. Como se ele estivesse acelerando o carro com o freio embaixo. O carro vai andar? Vai, mas vai travando. Então, a condroplasia é mais ou menos assim. Então, é uma mutação que é bastante comum, né? É aquele tipo de nanismo mais frequente, desproporcionado que existe. Se a gente encontrar uma pessoa na rua com a condroplasia, com algum nanismo, você chuta a condroplasia, que tem uma grande chance de acertar, né? Um em cada, ali está 7 mil, mas esse valor está errado, um em cada 23 mil nascidos tem, mais ou menos 23 a 26 mil tem a condroplasia. Ele tem uma herança dominante. O que é essa história genética de herança dominante? Quer dizer que quando a pessoa tem uma mutação assim, em uma das cópias desse gene, ela vai ter a condroplasia. Aí agora vem algumas perguntas, né, que as famílias fazem para a gente. Puxa, mas, doutor, a maior parte dos bebês com a condroplasia nascem de pais que têm estatura normal. Por isso, é assim mesmo. Essa mutação, a maior parte dela, mais de 90% das vezes, ela é o que a gente chama de de novo. Ela não foi transmitida porque o pai ou a mãe tinham essa mutação. Ela aconteceu naquela gestação, né? Então, os pais têm estatura normal e tem um bebê com a condroplasia. Isso é bastante comum. Agora, quando o adulto tem a condroplasia, aí muda de figura, né? Porque ele já tem a mutação com ele. Então, ele tem uma chance de 50% de passar, ou não, é cara ou coroa para o seu filho, a depender do seu parceiro também, do marido e da esposa, né? Por exemplo, quando 2 acondroplásicos se casam e vão ter filhos, aí muda um pouco isso de figura, né? Eles têm uma chance maior de ter filhos com acondroplasia, mas também tem uma chance de ter filhos com estatura normal. 2 pais, um casal acondroplásico pode ter filhos de estatura normal, né? A questão é que eles também têm um risco de 25% de ter um bebê com uma forma mais grave de acondroplasia. Então é isso que geralmente o pessoal não sabe, precisa ser divulgado. Na hora do casal com acondroplasia programar sua vida reprodutiva, na hora de ter filhos, precisa saber que existe essa possibilidade. É uma forma de acondroplasia mais grave, né? E o risco de recorrência, doutor, para os casais que têm estatura normal e tiveram um filho com acondroplasia? Esse já é um risco mais baixo, né? É um risco geralmente abaixo de 1%, né? Então é relativamente seguro tentar uma nova gestação e o risco é baixo. Eu queria dizer para vocês também que o FGFR3, que é esse gene da acondroplasia, também está envolvido com outros tipos de displasia. São doenças meio primas da acondroplasia, mas são diferentes, por isso que a gente dá nomes diferentes para ela, né? Tem ali embaixo a hipocondroplasia, que é uma forma mais leve de acondroplasia, e tem outras formas que são mais graves, né? Como a displasia tanatofórica, não sei se todos já ouviram falar, mas é uma forma bastante grave, né, que a vida do bebê fica bastante comprometida, né? O prognóstico não é bom. Queria que passasse, por favor. Aqui algumas alterações. Como é que a gente reconhece a pessoa com condroplasia, né? Você sabe melhor do que eu, acho que a maioria de vocês aqui. Então é aquele indivíduo que tem uma baixa estatura desproporcionada, né, um encurtamento principalmente da raiz dos membros, dos braços e pernas. Tem essa desproporção do crânio com a face, que é muito típica da condroplasia. Essa face média, que a gente chama, que é a parte do nariz, é muito reduzida, é pequena, então é um narizinho pequeno em encela, que a gente chama, dá um nome, né? E esse narizinho curto também acaba sendo a origem de muitos problemas respiratórios para o acondroplásico. Então, aquelas dificuldades, o ronco, que é muito comum, né?
Outro problema importante, a apneia do sono. Às vezes as pessoas acabam tendo apneia obstrutiva, que é aquele ronco um pouco mais grave, que a pessoa para de respirar durante o sono e acorda. Isso é uma condição clínica que é potencialmente grave, precisa ser identificado nas crianças. Então tem alguns exames para a gente detectar isso, né? Um desses exames chama polissonografia. A gente pode pedir para detectar se a pessoa está tendo apneias e qual é o número de apneias e se isso está repercutindo no corpo da pessoa ou não, né? Infecções de ouvido, do ouvido médio, que a gente fala aquelas otites médias, isso tudo acontece também por conta do nariz pequenininho, dessa face média, essa parte do crânio que é muito pequena e por isso não ventila bem o ouvido. Nosso ouvido precisa ventilar. Quando a gente respira, vai ar para o ouvido também dentro. E esse narizinho curto acaba atrapalhando isso também. A questão do tamanho da cabeça, isso no começo da vida também tem uma grande preocupação para o bebê, né? Logo que ele nasce, é aquele risco de hidrocefalia. Acho que todos os pais já perderam um pouco o sono com essa história da hidrocefalia, né? Então, a gente sabe que o crânio da pessoa com acondroplasia ele é muito estreitinho na base. E o fato de ser estreito acaba atrapalhando o fluxo do líquor, que é aquele líquido que banha o cérebro. Isso pode acabar se acumulando. Não só o forame magno, mas tem outras estruturas do crânio do acondroplásico que são alteradas e favorecem o acúmulo desse líquido dentro da cabeça. E isso, numa parte dos casos, pode evoluir para hidrocefalia, né, ou a hipertensão intracraniana, que é uma condição muito grave. Então, todo bebê com acondroplasia precisa ser avaliado em relação a isso. Precisa fazer exames de imagem e também acompanhamento com exame neurológico, para saber se a criança está evoluindo bem, para saber se a cabeça do bebê está crescendo num ritmo normal. Ter a cabeça grande é o normal da acondroplasia, isso não é hidrocefalia. Mas se ela começa a crescer muito rápido, aí sim é um problema. Então os médicos precisam alertar o pediatra, né, até esse segmento. E o segmento também do crescimento da criança com acondroplasia. A gente tem que sempre seguir com as curvas de crescimento próprias para a acondroplasia. Não adianta eu usar a curva das crianças normais que não têm acondroplasia na população. Então vai dar tudo alterado. Então tem curvas próprias, que foram bem estudadas em outras populações, mas servem também para os nossos aqui do Brasil. E as deformidades, né? Aquele menininho à direita tem aquela perninha torta, de novo a história do Genuvaro. Então são deformidades que virtualmente todos têm, né? Que podem eventualmente causar problemas ortopédicos, isso pode piorar, essa dor pode eventualmente exigir algum procedimento cirúrgico, né? Então existem cirurgias que corrigem isso, mas a gente acaba indicando mais para os casos em que existe um comprometimento funcional. O que é esse comprometimento funcional? Puxa, quando o paciente ele vinha bem, ele conseguia andar uma certa distância e recentemente já não consegue andar tanto assim. Então, ou por dor no joelho, ou por formigamento das pernas, são sintomas comuns a toda pessoa que tem acondroplasia, né? Então, puxa, antigamente eu ia com meu filho no shopping, ou então eu saía de casa e ia até a padaria, andava uma quadra, duas. Hoje ele não anda nem meia quadra. Isso é um sinal importante. Então a gente precisa ter atenção, são dicas que a gente precisa ter, né? Tem problemas também relacionados à coluna, não quero esgotar todo o assunto aqui, mas são acho que dicas legais para vocês levarem, né? Tem deformidades da coluna também que são importantes no primeiro ano de vida, principalmente dos bebês com acondroplasia. Quando a criança começa a sentar sem apoio, que já tem firmeza no tronco, a gente tem que ter muito cuidado com aquele calombo que aparece atrás das costas da criança. Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. A gente chama isso de cifose toracolombar. E a dica muito importante, quando a criança já começa a sentar sem apoio, é sempre ter uma cadeira em que ela possa ter um sustento nas costas. Eu sei que a criança nessa idade engatinha, ela não para, mas de vez em quando para assistir ou para comer, assistir um desenho na televisão, então tem que ser uma cadeira que tenha um encosto de certa forma rígido atrás, que tenha um sustento. Essa cifose pode progredir e causar transtornos mais à frente, até cirúrgicos. Então essa é uma dica importante, entre 1, 2 anos, 3 anos de vida. Depois que a criança já anda bem, aí ela deixa de ser um problema. Vamos passar. Aqui só as curvas que eu falei, né? Ali à esquerda a curva a estatura para a idade. Então a gente tem ali essa curva aí para meninos, né?
ali a churada, a parte pintadinha, são as pessoas que não têm acondroplasia, e as linhas de baixo que não estão pintadinhas é do acondroplásico. Então, a estatura, logo nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, a criança com acondroplasia ela vai se afastando da curva de crescimento normal, né? Essa é uma curva própria para a acondroplasia. E ali à direita é a curva do PC, que é o perímetro cefálico, que é aquele que eu falei que é importante fazer esse rastreio com o pediatra. Tem essas medidas do perímetro cefálico. Ali vocês perceberam que inverteu a parte pintadinha da parte não pintadinha? Porque o acondroplásico tem o crânio maior. Então aí no crânio, o crânio dele é maior do que do indivíduo sem acondroplasia. E a medida do crânio precisa estar dentro de um limite de normalidade, não pode ter um crescimento muito acelerado. Isso pode ser um indício daquele problema que eu falei da hidrocefalia, né? Pode passar. Aqui só alguns sinais que a gente vê no raio-x, que são mais coisas médicas, né, para a gente identificar quando pode ser acondroplasia ou não. Pode passar. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês ali à esquerda, são duas pessoas que têm hipocondroplasia, que é aquela forma, que é o mesmo gene da acondroplasia, só que é mais leve. Então, vocês percebem que eles não têm aquelas características da face que são típicas de acondroplasia, né? Só que são pequenos, e dá para perceber que tem uma desproporção dos membros, né? O membro parece curto, né? E ali à direita é o outro lado do espectro que a gente diz, né? Que é a displasia talatofórica. Os ossos são muito mais curtinhos que a acondroplasia, o tórax é muito mais curto, e é uma forma, infelizmente, que ela não tem um prognóstico. O pulmão fica muito pequeno, né? Pode passar, por favor. Isso aqui é só mostrar para vocês a tal da proteína do FGFR3, e ali as mutações, quando eu digo das doenças diferentes desse gene, onde que essas mutações estão dentro da proteína. Isso é uma coisa mais complicada, quem tiver interesse depois eu posso mostrar com mais calma, tá bom? Pode passar. E aqui queria dizer para vocês a novidade em relação à acondroplasia e ao FGFR3, que é um tratamento de remédio que está sendo estudado, está em fase avançada de testes com pacientes, né? Esses testes são feitos fora do Brasil. É uma pergunta que sempre me fazem as famílias no consultório, mas, puxa, eu posso colocar o meu filho? Todo mundo, obviamente, tem interesse em buscar o melhor para os seus filhos, mas a gente não tem ainda os critérios para participar desse estudo. Por outro lado, a gente está iniciando alguns estudos para entender melhor como que é a vida da pessoa com acondroplasia. Então, acho que muitos de vocês mais para frente vão receber mais informações sobre esse estudo. Algumas pessoas vão ser convocadas, não para receber o remédio, mas para a gente entender a qualidade de vida, quais as dificuldades que a pessoa com acondroplasia tem, quais os problemas médicos que a pessoa com acondroplasia tem, qual é o tamanho, nasceu com quanto, evoluiu, hoje em dia com tanto de idade tem qual tamanho. Então, esse é um estudo importante que a gente está começando no Brasil e na América Latina para conhecer os nossos pacientes que têm acondroplasia. Porque lá, nos Estados Unidos, na Europa, esses estudos já foram feitos e eles já sabem isso. A gente ainda não sabe, a gente ainda está um pouco atrás. Mas, então, respondendo essa pergunta que todos me fazem, meu filho pode participar do estudo? Por enquanto, não. Mas a gente tem algumas previsões nos próximos anos. Possivelmente a gente vai ter novidades desse remédio chegando, depois que ele for muito bem estudado, a gente souber que ele não faz mal, que é importante todo remédio saber que não faz mal, né? Que ele faz bem também é importante, mas não pode fazer mal. Então, por isso que o estudo precisa seguir esses critérios rigorosos, né? E o que a gente sabe de alguns estudos já divulgados é que o remédio tem efeito e que vai ajudar muito as pessoas com acondroplasia. No crescimento, na estatura final, nas deformidades. Então, a gente tem bastante confiança que teremos novidades no futuro, tá bom? Uma outra possibilidade também, que eu vou deixar para o Dr. Bon Giovanni, que é o ortopedista, está participando com a gente aqui. O professor Bon Giovanni vai falar para vocês amanhã sobre um outro tipo de tratamento também para acondroplasia, que é o alongamento ósseo. A gente tem aqui algumas pessoas participando que fizeram, né, tiveram bons resultados. Essa é uma alternativa, né, para ganhar uma estatura final, também para buscar uma correção das deformidades. Então, são alternativas que a gente tem. Uma outra pergunta comum que me fazem é a questão do hormônio de crescimento. A gente pode dar para o paciente com acondroplasia? Com acondroplasia não existe um consenso. Então, a gente não indica hormônio de crescimento.
Eu sei que alguns endocrinologistas já tentaram, às vezes tem resultados bons, mas a gente não tem a confiança de dar esse tipo de tratamento. Para a hipocondroplasia, já é um pouco diferente, já há um consenso maior entre os pediatras, os endocrinologistas e geneticistas, de que dar o hormônio de crescimento pode ajudar na estatura final. Então, para quem tem um diagnóstico de hipocondroplasia, já é um pouco melhor. Aí a gente já concorda mais em dar. Mas para a condroplasia, o custo-benefício não é bom. Quanto que essa criança vai ganhar de estatura final, talvez não justifique os riscos de usar um hormônio que tem efeitos colaterais, né? Essa informação que a gente tem. Pode passar, por favor. Vou falar agora um pouco mais rapidamente, acho que vocês estão ficando cansados já, de algumas outras formas de nanismo que são relativamente comuns. Falei primeiro do tal do FGFR3, vou falar do colágeno, né? Esse colágeno aqui do tipo 2 é uma proteína bastante importante no nosso corpo, é o principal colágeno da cartilagem, né? Da matriz cartilaginosa que a gente tem, que a cartilagem, lembrem-se, é aquilo que vai dar origem ao osso. Então, as alterações, a maior parte das alterações das displasias esqueléticas, ou as osteocondrodisplasias, começa na cartilagem. A cartilagem está alterada, e como esse é o modelo do osso, o osso vai crescer alterado. E o colágeno 2 é uma proteína bastante importante. E ele não está só na cartilagem, o colágeno também é expresso em outros tecidos do corpo. Entre eles o humor vítreo, que é uma parte dentro do nosso olho. Então, ele tem uma alteração no colágeno 2, também pode promover alterações de visão, como alta miopia. Então, são alterações fora do esqueleto. Então, as displasias também podem cursar com alterações assim, né? Outra sintoma comum a problemas relacionados ao colágeno 2 é a surdez, né? Perda auditiva também é um sintoma bastante comum. E o colágeno 2 está envolvido com... Ali tem uns nomezinhos difíceis ali, mas cada balãozinho desse é um tipo de displasia diferente que já foi associada a esse colágeno 2, tá bem? Algumas que são as mais comuns, né, conhecidas, é a espondiloepifisária congênita, não sei se tem alguém aqui com esse diagnóstico, ou a displasia de Kniest, né, o Kniest, tem algumas também, de novo, o colágeno 2 é igual ao FGFR3, tem algumas formas que são letais, que são muito graves para o bebê, e tem outras que são muito leves. Algumas nem baixa estatura tem, é mais problemas articulares, problema de artrose precoce. Tudo depende de onde está a mutação no gene. Isso pode ter uma manifestação mais grave ou mais leve, né? Ou intermediária. Pode passar, por favor. Aqui é uma paciente que a gente segue, né? Que ela tem uma alteração no colágeno 2A1, que é o gene do colágeno 2. Essa criança ela tinha uma fenda palatina, tinha uma miopia progressiva, hipoacusia, que é a surdez, né, o nome que a gente dá. E percebe que ela é um pouquinho diferente da criança com a condroplasia, né? Ela tem, parece que o tronco mais curto, não sei se vocês percebem isso. E o joelhinho também parece que é aquele joelho que bate um no outro. Parece diferente da condroplasia, que é o arqueamento, né? Então, são manifestações diferentes. Então, as duas têm baixa estatura, mas são doenças diferentes. Essa daqui tem uma preocupação médica importante, que é a hipoplasia do processo odontoide. Que nome mais estranho. O que quer dizer isso? É uma preocupação com a cabeça e com o pescoço da criança. Então, tem que ter um cuidado maior com choques, com quedas, e às vezes até mesmo fazer uma cirurgia entre a cabeça e o pescoço para, vamos dizer assim, segurar essa articulação de uma maneira que você não tenha um risco de lesão neurológica, né? Pode passar. Então, ali é uma radiografia à esquerda do pescoço, são as alterações esqueléticas que a gente vê. As vértebras nessa displasia são muito achatadas. Então, é diferente da condroplasia, são outros tipos de alterações. E ali à direita é uma foto do quadril, e o que chama atenção para nós médicos é que a cabeça do quadril não tem osso, tem muito pouco osso ossificado, era para ter alguma coisa ali já. São dicas que a gente tem do colágeno 2, tá bom? Pode passar. Já vou passar agora então para um outro grupo, que são os defeitos de sulfatação. Algumas displasias aqui, talvez conhecidas de vocês também, como a displasia diastrófica, que é aquela que eu tenho, que meu amigo Léo tem, e alguns pacientes que eu atendi hoje também, tem displasia diastrófica. É uma forma relativamente comum aqui no Brasil. E
e na verdade tem esses defeitos de sulfatação, é o nome que a gente dá para uma alteração celular. Então, o condrócito fica como se fosse desidratado. O condrócito é a célula da cartilagem. Então, o mecanismo genético é diferente da história da condroplasia, né? Mas ele também produz alteração óssea e esquelética. Aqui, o interessante também é que a herança genética é diferente. Diferente do que a gente estava falando até agora para FGFR3 e falando para o colágeno 2, que são dominantes, né? E que geralmente os pais não têm nenhum sintoma, têm estatura normal e têm um filho com alteração. Essa daqui é um pouco diferente, porque geralmente os pais também não têm baixa estatura, têm um filho com displasia diastrófica, ou seja, ele é baixinho, mas o risco de acontecer de novo é maior, porque é uma doença de herança recessiva, que a gente chama. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa precisa que as duas cópias do gene estejam alteradas para que a doença apareça. E isso também quer dizer o quê? Que o pai tem uma cópia alterada, escondidinha no DNA dele, mas a outra é boa. Então, ele não tem a doença. E a mãe é a mesma coisa, tem uma cópia alterada e a outra boa. Na hora de ter filho, ele pode mandar a cópia do gene que está alterada ou a boa. Se o pai mandar a alterada e a mãe mandar a alterada também para o filho, aí a doença se manifesta. E o risco disso acontecer é de 25%, ou seja, 1/4 para cada gestação. É um risco bem maior do que a gente estava falando para aquelas doenças quando os pais têm estatura normal, né? Pode passar. Então, as características da displasia diastrófica, sou eu aqui. Então, os membros são bastante curtos, os dedos eles têm desvios e têm subluxações, que a gente diz. Tem uma história de um polegar de caroneiro, que o pessoal fala nos livros de medicina, é que o polegar ele é subluxado, então parece que a pessoa está pedindo carona. Alguém achou que parecia isso algum dia e deram esse nome. Aí ficou esse nome de polegar do caroneiro. Mas esse polegar mais para trás e o dedão do pé também é assim. E no pé, além do dedão ser um pouco afastado, os pés eles são tortos. Isso é um achado muito comum. E esse pé do diastrófico é difícil de corrigir. Essa que é a dica para a família. Então, é um pé que dá trabalho, ele é diferente do pé torto congênito, que os ortopedistas estão acostumados a operar com bons resultados. Geralmente, a técnica cirúrgica para corrigir o pé torto congênito não funciona para nós. E é um pé que precisa ser reoperado, e reoperado, e reoperado. E o grande problema do diastrófico, em relação às reoperações, é que ele não tem só problema no osso, ele tem alteração nos ligamentos. Os ligamentos eles são mais rígidos, eles não têm a mesma elasticidade que a pessoa que não tem essa condição. E cada vez que você opera esse pé, você gera fibrose onde cortou. E a fibrose piora essa rigidez da articulação. Então, assim, mas doutor, o que a gente faz? O pé é torto, precisa corrigir. Então, a gente tem que tentar pensar uma estratégia melhor de tratamento com poucas cirurgias. Talvez esperar um pouquinho, a criança crescer, ter um pouquinho mais de idade e fazer uma cirurgia só ou duas no máximo. Então, a tendência de cirurgias hoje em dia é essa. Quando eu era criança, quase 40 anos atrás, era diferente. Operava-se muito. Então, eu já fiz mais de 25 cirurgias de pés, de joelho, quadril, só que a um custo muito alto. Então, hoje, a ideia dos centros de referência internacionais é operar menos, esperar o momento certo e ser certeiro. Isso serve para o pé, para a alteração dos pés, né, que é a primeira que a gente tem que tentar resolver para a criança ficar em pé e andar. Se bem que os filhos de vocês que têm displasia diastrófica andam de qualquer jeito. É uma coisa impressionante como que a adaptação humana acontece, né? Mesmo com os pés tortos, às vezes o equinovaro, que é esse pezinho completamente virado, com o peito do pé para baixo, o peito do pé vira a planta do pé, eles andam. Então, desafiam a gravidade e andam. Então, às vezes vale mais a pena esperar um pouquinho a criança atingir uma certa idade, fazer uma cirurgia um pouco mais radical e deixar o pé plantígrado, que é aquele pezinho que a planta do pé encosta no chão. Tá bem? E tem, assim, alterações progressivas dos joelhos, dos quadris. Essa é uma displasia com muitas alterações ortopédicas. Então, exige dá bastante trabalho para o ortopedista, né?
e também exige muito do paciente, da família. A coluna é um grande problema na displasia diastrófica também. A cifoescoliose, ela pode ser severa, né? Quando eu estou falando aqui, tem pacientes mais leves também. Nem todos têm um curso tão grave, nem todos precisam de tantas cirurgias, mas é comum a cifoescoliose ser progressiva e com curvas extremamente grandes e desafiadoras para o cirurgião de coluna, né? Claro que uma cifoescoliose com uma curva muito grande, com uma angulação importante, ela gera um risco de compressão de nervos. Então, é um paciente que precisa de bastante atenção médica, né? E ali na orelhinha, né, uma curiosidade, como é uma alteração de cartilagem, a gente tem cartilagem na orelha também. Nós temos aquela orelha que parece orelha de lutador de jiu-jitsu, né? Então, é um sinal comum nas primeiras semanas de vida, no primeiro mês de vida. E a conduta que a gente concorda hoje em dia, que é a ideal para tratamento disso, é só a compressa. Então, antigamente o pessoal puncionava, tentava tirar esse líquido, parece, às vezes, ela fica bastante inchada, às vezes o bebê chora, não consegue mamar porque está inflamado. Tem que ter um pouco de paciência e fazer compressa. Puncionar essa orelha e tirar o líquido é arriscado e tem um risco de infecção. Infecção em cartilagem não é legal. Pode passar. Essas aqui são as alterações esqueléticas, né, da displasia diastrófica, e aquele pezinho bastante difícil de corrigir. Vou passar. Aqui algumas outras displasias que têm luxações, além da displasia diastrófica, tem outras envolvidas com outros genes. Aqui a gente passa mais rápido. Mas o que é luxação? É quando o joelho sai do lugar, ou então o ombro sai do lugar, ou então, às vezes, os próprios dedos podem sair do lugar. Luxação é assim, né? Então tem displasias que cursam com isso. Não vou perder muito tempo aqui não, mas são tipos um pouco mais raros. Pode ir passando. Isso aqui é um paciente que a gente acompanha, né, que tem um joelho, olha só, o joelho virado para frente. É uma displasia que tem também alterações de coluna, tem outros comprometimentos, mas esse joelho também dá bastante trabalho para corrigir para o ortopedista, né? Vou passar mais rapidamente aqui, que acho que estou até estendendo demais. Pode passar. Isso aqui são algumas alterações de raio-x. Os radiologistas adoram achar semelhanças em situações, né? Mas alguém achou que essa coluna lombar lembra o olho de uma cobra naja, e aí ficou o sinal da cobra. É só para a gente conseguir organizar as ideias na hora de chegar num diagnóstico, tá bom? Pode passar. Ali são exemplos das luxações, né? Olha aquela mãozinha à esquerda, olha como o dedo está tortinho. Ele luxou, subluxou, ele saiu do lugar, né? Pode passar. Falar um pouquinho sobre a pseudoacondroplasia, né? Puxa vida, tem acondroplasia, hipocondroplasia, tem pseudoacondroplasia, né? Puxa, essas doenças acabaram ganhando esse nome por causa daquela história lá no começo, né? Que a gente achava que tudo era acondroplasia e era doença protótipo, que a gente chama. Então a pseudoacondroplasia, ela não tem nada a ver com a acondroplasia, né? Só a baixa estatura, é um outro gene, que é o gene COMP, e é uma daquelas interessantes em que o bebê nasce com uma estatura normal e ele vai manifestar sintomas um pouquinho depois, por volta do 2º ano de vida. Então, aí ele começa a cair fora da curva de crescimento. O bebê nasce ali com um comprimento normal, sem desproporção muito evidente, às vezes tem uma coisinha ou outra só para quem está mais treinado, mas é algo que aparece ao longo da vida da criança. Tem também hipotonia, tem frouxidão ligamentar, né? E uma característica aqui da pseudoacondroplasia é que ela tem a coxoartrose, tem muita artrose. Essas pessoas têm artrose muito precocemente. Lá na 2ª, 3ª década de vida, já precisa muitas vezes fazer uma cirurgia para tentar fazer uma artroplastia, colocar uma prótese, né? Então essa é uma característica da pseudoacondroplasia. E eles não têm aquelas características faciais da acondro, né? Então isso também é algo que distingue as condições. Pode passar, por favor. Aqui são as alterações esqueléticas. Essa displasia é interessante porque ela tem algumas alterações do raio-x que somem com o crescimento da criança. Elas dão dicas assim diagnósticas mais nos primeiros meses de vida. Depois, quando a criança vai crescendo, vai ossificando, esses sinais desaparecem. E aí, quando a gente não tinha muito teste molecular de genética, a gente perdia essa dica crucial para matar o diagnóstico, né? Então são algumas particularidades, né? Pode passar, acho que está quase terminando, viu? Pode passar?
TRPV4 é um outro grupo importante de displasias. Todos esses nomes complicados aqui são formas diferentes, mas o TRPV4 é outro daqueles que tem forma, desde forma mais leve até forma muito grave para o bebê. Tá? A displasia metatrópica é uma que é conhecida, bastante conhecida, e tem outras como a braquiomia, que é uma forma mais leve. São doenças bem mais raras, pessoal, que provavelmente vocês não vão ouvir, a não ser eventualmente tem alguém aqui com esse diagnóstico, pode me perguntar um pouco mais depois, pode passar. Isso aqui é interessante porque esse gene, dependendo da mutação desse gene, você pode ter um quadro de nanismo, de displasia esquelética, ou então uma doença que não tem nada a ver com o osso, uma neuropatia periférica, né, sensitivo motor, uma doença neurológica, que não dá nanismo, que não dá nada, e é o mesmo gene. Então, dependendo da mutação, ele pode produzir doenças diferentes, né, porque é um gene que está envolvido em um canal de cálcio, né, um canal iônico de cálcio, que ele participa do processo de diferenciação das cartilagens, mas também de neurônio. Então, dependendo da posição que a mutação está no gene, ela vai causar situações diferentes. Pode passar. Isso aqui eu separei, é interessante, né, porque existem alguns quadros de problema esquelético ligado ao TRPV4, que eles são muito discretos, né? Tem algumas alterações de quadril ali embaixo e na coluna, e à direita tem outro caso, né, que é uma outra displasia, que tem alterações praticamente iguais. Né, se você olha aquele quadril da esquerda para a direita, você pode dizer, puxa, mas é parecido, né? Até para quem não é treinado, até para quem é treinado é muito parecido. E são doenças diferentes, que têm heranças diferentes. Eu só coloquei esse slide aqui para mostrar como às vezes a gente depende do teste genético. O teste genético muda tudo. Eu posso errar o diagnóstico aqui e passar um risco de acontecer de novo, o risco de recorrência para a família, totalmente distinto. O risco ali à esquerda é de 50% e à direita é um risco, na verdade, de 25%, de uma doença recessiva. Então, às vezes, a gente só mata a charada e só consegue ajudar a família com o teste genético molecular. Pode passar. As mucopolissacaridoses, eu coloquei aqui o mórquio, que eu falei lá no comecinho da apresentação. O mórquio é aquela... Vamos dizer assim, é o símbolo da displasia que tem tronco curto e os braços mais compridos, né? O mórquio é interessante porque ela é uma doença metabólica. É uma doença que existe uma substância no nosso corpo que não consegue ser metabolizada ou eliminada do nosso corpo e acaba se acumulando em alguns tecidos. E se acumula também no osso. E por acumular no osso, acaba gerando essas alterações da síndrome de Mórquio, a baixa estatura, o tronco curto. O Mórquio também tem aquela alteração do pescoço que eu falei. Tem que tomar bastante cuidado com o pescoço do paciente que tem o Mórquio. E muitas vezes fazer cirurgia para prevenir problemas neurológicos. E o interessante também do Mórquio, como ele faz parte desse grupo de mucopolissacaridoses, a maior parte dessas mucopolissacaridoses tem também deficiência intelectual. O mórquio geralmente não tem. Então é uma distinção das outras formas, das MPS, que a gente chama, né? São essas doenças de acúmulo de substâncias em tecidos do corpo. Tá bom? Pode passar, está acabando mesmo. Aqui só as alterações esqueléticas do mórquio, né? É só para ilustrar para vocês. Pode passar. Isso daqui é um estudo que a gente fez com a coluna de pacientes com mórquio. Pode passar também. Vou falar rapidamente das metafisárias. Aqui são aquelas que você tem pouco problema de coluna, muitas vezes, mas tem aquelas pernas bem tortinhas, aquele arqueamento das pernas. E é interessante que essas metafisárias, elas fazem um diagnóstico diferencial com o raquitismo. Raquitismo que a gente tem formas diferentes, tem formas genéticas de raquitismo, mas também tem aquelas formas que são metabólicas, né? Pode passar aqui. Então, essa daqui é uma das formas de displasia metafisária. Esse aqui é um ator bastante conhecido, não sei se vocês, quem assiste os filmes aí hollywoodianos, conhece esse ator que fez o Mini-Me, né, naquele filme, e ele faleceu recentemente, que eu fiquei sabendo. Ele tem essa displasia. Essa displasia é interessante, que é a displasia metafisária, né, de McKusick, ou então cartilage hair. Ela tem esse nome por quê? Porque tem alteração de cartilagem, você vê que ele é carequinha, eles cursam com pouco cabelo, um cabelo rarefeito.
E tem também alteração imunológica. Esses pacientes costumam ter uma propensão a pegar infecções. Então, olha que interessante, né? Alguns nanismos também têm alterações fora do esqueleto, do osso, né? Até risco de infecções podem estar relacionados, né? Então, daí a importância de novo, ter um diagnóstico correto, tá bom? Pode passar. Aqui só o que a gente costuma pedir para os nossos pacientes também, a parte de bioquímica óssea, até para diferenciar dessas formas que são mais metabólicas, que têm às vezes alterações renais, que podem levar a tipos de nanismo também, né? Então a gente pede cálcio, pede o fósforo, creatinina, fosfatase alcalina, alguns exames desses acho que vocês já ouviram falar também, né? Já devem ter pedido para os filhos de vocês. Pode passar? Então, acho que a informação final aqui eu queria passar para vocês, né, de novo, do diagnóstico importante. Isso muda na hora de aconselhar a família, muda drasticamente na hora de passar um risco de recorrência, que é uma informação importante, né? Isso pode variar de menos de 1% até 50%, então depende muito. Às vezes você pode ter um pai ou a mãe que tem um diagnóstico de uma displasia, até hoje não sabe. Então é importante passar, né, com um profissional que possa colaborar nesse sentido. Pode passar. E aqui, para finalizar mesmo, novos fenótipos. Então, a gente continua descobrindo novas formas de displasia esquelética, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de um grupo americano que descobriu uma nova forma de displasia, que tinha também algumas características clínicas e radiológicas, tinha nanismo, parecia com algum tipo de displasia já conhecido, mas não fechava completamente. E essa displasia tinha também deficiência intelectual, né? Que não é uma coisa comum para a doença óssea. Deficiência intelectual, deficiência mental não é comum. Isso chamava a atenção da gente. A gente juntou essa casuística. Pode passar, por favor. Esses eram os pacientinhos de vários centros diferentes. Eles tinham muitas características em comum. Essa também tinha luxações, né? A gente pensou até num possível diagnóstico de uma síndrome que já era conhecida, mas não fechamos nenhum. E no final era uma síndrome nova mesmo. E esse ano está saindo o trabalho com o gene. A gente descobriu qual era o gene, o grupo americano, na verdade, continuou pesquisando isso, e levou 10 anos para que o gene causador fosse identificado, e hoje a gente conhece essa nova forma de displasia, né? Pode passar, por favor. Essa daqui é uma que a gente teve a oportunidade lá no Instituto da Criança, lá na USP, de descobrir o gene. Aí é diferente aqui. Essa era uma displasia que já era conhecida e não tinha a base genética conhecida. É uma displasia que tem alteração óssea, e essa daqui, olha só que interessante, tinha cegueira. É uma forma bastante difícil, porque é um problema de retina e problema de osso. E a gente, através dos testes moleculares que a gente tem disponíveis hoje, nós descobrimos o gene causador dessa displasia, né, envolvido com o metabolismo da fosfatidilcolina. Pode passar mesmo, agora acho que acabou. É isso que eu tinha que passar para vocês. Aqui tem algumas imagens, né? Ali tem esculturas do Egito Antigo. Então, as pessoas com nanismo, com baixa estatura, obviamente sempre existiram, né? E é interessante como a sociedade via e vê as pessoas com nanismo de formas diferentes ao longo do tempo. No Egito Antigo, as pessoas com nanismo eram consideradas de maneira até supersticiosa importantes, traziam boa sorte, e elas tinham status na hierarquia do Império Egípcio, do Egito Antigo. Elas tinham status, eram pessoas importantes, ou na corte do imperador, ou do rei egípcio, então, e ganhavam até mesmo essas obras de arte, né, em homenagem. Ali a gente não sabe dizer se é uma pessoa com acondroplasia, talvez, né? Não tem muita desproporção crânio-face, mas ali com a esposa e os 2 filhinhos que eram mostrados ali com as criancinhas embaixo. E à direita é já um pintor, Diego Velázquez, bastante importante do século XVII, que gostava muito de pintar as pessoas com nanismos acondroplásicos, né, na corte. Então, a gente sabe tudo que nós vivemos para chegar até aqui, né? Quem tem nanismo, as famílias envolvidas. A gente tem muitos caminhos, o caminho ainda é longo para percorrer, para mostrar para a sociedade. Acho que a gente tem essa função também, como seja uma fundação ou uma associação, um grupo de pessoas, mostrar que nós podemos ter um curso de vida relativamente normal, a gente pode seguir, podemos ser pessoas produtivas, temos que ter o reconhecimento da sociedade, o respeito da sociedade,
a pessoa com nanismo não precisa sempre estar associada com as brincadeiras, e precisa ser vista com respeito, né? Isso está mudando bastante, acho que da minha infância para agora, acho que as coisas evoluíram bastante, e acho que cada um tem essa responsabilidade de passar essa mensagem para as pessoas, né? A gente tenta fazer isso, eu tento fazer a minha parte aqui. Obrigado, pessoal.